estivesse uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estaria. Então que Ele possa, Senhor, ouvir o nosso convite e estar presente no dia de hoje, para que as nossas almas possam se encontrar e nós possamos trocar um pouco mais, Senhor, das Tuas palavras. Graças a Deus. Eu hoje escolhi falar para vocês, com vocês, sobre o final do ano. Chega essa época do ano, todo mundo começa a perceber, né? Essa pressa, essa tensão de final de ano, essa vontade de terminar, vamos terminar logo esse ano. Mas será que eu vou conseguir fazer tudo que eu me propus? Não consegui, mas tem um mês, vamos correr, né? E assim vai. Todos nós já sentimos isso. Hoje é dia 2 de dezembro, né? Papai Noel já está aí, Natal já chegou, e a gente sabe que mais uma vez a gente está encerrando um ciclo. Na verdade, terminar um ano, terminar um mês, terminar uma semana, terminar um dia, é um encerramento de ciclo. E por que isso? Porque nós precisamos, né? Se fosse uma coisa contínua, seria muito mais difícil para nós. O fato da gente conseguir interromper, né, e depois recomeçar, nos traz mais esperança, mais vontade. Então é assim, puxa, esse ano eu não consegui fazer, mas, né, o ano que vem eu vou conseguir. Se a gente pensar só na nossa racionalidade, isso é uma bobagem, né? Porque de 31 de dezembro para 1º de janeiro mudou o quê? Né? Não mudou nada. Mas dentro de nós, a gente busca uma renovação. Não, peraí, eu não consegui, mas agora eu vou conseguir. E se a gente olhar para isso, para essa construção da esperança, a gente consegue ver isso inclusive nos nossos dias. Não precisa nem esperar terminar o ano. Quando a gente cai o dia, a gente dorme, né? Faz a nossa oração. Todo mundo deve fazer uma oração antes de dormir e uma ao acordar, tá, gente? Nem que seja assim, 2 segundos. Oi, Jesus, tudo bem? Já é uma oração. Quando a gente dorme e acorda no dia seguinte, a gente pode acordar renovado. Ontem eu não fiz, mas hoje eu vou fazer, né? Então nós precisamos disso, gente. Nós precisamos desses fechamentos de ciclo. Isso faz parte ainda do nível espiritual que a gente se encontra. Porque a gente sabe que nós, né, estamos num planeta mais ou menos, somos ainda da 3ª dimensão. Então nós estamos iniciando, estamos no início dessa progressão espiritual. E isso não é ruim, não, tá, gente? Isso é bom. Essa renovação de esperança é bom para todos nós. Porque todos nós temos objetivos que a gente tem dificuldade de alcançar. É ou não é? Todo mundo fez listinha no ano passado para ver o que ia conseguir fazer em 2025? A gente faz. Uns escrevem, outros não escrevem, mas está aqui na cabeça, né? Puxa, esse ano aqui eu vou conseguir tal coisa, né? Acabou o ano e a gente não conseguiu muita coisa, né? Mas, então você está dizendo que é ruim a gente fazer isso? Essa percepção de que a gente não conseguiu? Não, gente, não é ruim, não. É bom. É bom a gente ter esse contato com os nossos desejos. Porque se a gente fez uma listinha de coisas para a gente se modificar, é porque a gente quer fazer aquilo. Então, existe aqui uma vontade, um desejo de melhorar. Então, a gente põe lá na nossa listinha. Mas é fácil? Não. Não é fácil. Então, primeira coisa, se a gente veio para a doutrina, é porque a gente acredita, é porque a gente gostou da ideia, né, das sequências das vidas. Ninguém consegue ser kardecista, vir aqui no centro, se a ideia da reencarnação não lhe cair bem. Porque toda a nossa doutrina é baseada na reencarnação. Quem não gosta, não acredita, não vem aqui, vai buscar outras religiões. Mas a nossa é baseada na continuidade.
Se é baseada na continuidade, nós sabemos que o que nós não conseguimos agora, a gente vai ter oportunidade de conseguir numa próxima. Então, olha lá, seja numa próxima vida, seja no próximo ano, seja no próximo mês, na próxima semana ou amanhã. Nós estamos sempre buscando uma renovação, uma melhora. Essa é a grande base do catecismo, a sequência. A gente acredita nisso, né? Então, se nós acreditamos nisso, o que falta um pouco para a gente ainda é entender por que a gente está tendo tanta dificuldade em desenvolver alguns pontos. Isso ainda falta um pouco para nós, né? Então, eu escolhi trazer para vocês um ponto que normalmente a gente se coloca todos os anos. Então, tem alguém aqui que precisa perdoar alguém? Tem alguém aqui que precisa perdoar alguém? Só nós duas, parece que ninguém mais. Né? Três, nós somos três. Então, de uma maneira geral, nós sempre temos alguém que nos cutucou, né? Alguém que, na verdade, fez a gente sofrer muito e que por isso a gente tem dificuldade de perdoar. Então, eu escolhi olhar para este ponto para a gente poder entender por que a gente está terminando o ano sem conseguir fazer um monte de coisa que a gente se propôs. Não é porque nós somos pessoas folgadas. Ah, não estou nem aí, sou folgada, na outra vida eu faço. Não, não é assim. Porque se nós fôssemos assim, nós estaremos aqui hoje, tá? Para começar. Quem não está nem aí com reforma íntima, não se liga ao catecismo. Vai procurar outras casas. Então, nós que estamos aqui, nós queremos melhorar, queremos caminhar. A gente só não sabe ainda muitas vezes como. Né? E hoje eu escolhi falar como que a gente vai fazer para perdoar. Né? Adianta a gente se forçar. Vamos pensar como era antigamente, né? Vamos pegar a educação ali dos 1900 e alguma coisa, né? Tudo era imposto. Você tem que fazer tal coisa, porque senão você vai ser agredido. Vai haver uma coerção, né? Então, era aquela educação que muitos de nós tivemos. Se você não fizer, você vai apanhar. Se você não fizer, você está de castigo, né? E nós não tínhamos nem direito de piscar. Tinha que fazer, porque papai mandou, mamãe mandou, a sociedade mandou, né? E tem muita gente que fala assim, não, mas isso é bom. Antigamente todo mundo andava na linha. E aí eu digo para vocês, então, não é bem assim. Porque quando a gente faz alguma coisa por medo, não houve uma transformação. A gente não faz porque a gente viu motivos para aquilo. A gente só fez por medo. Por isso que existem religiões onde Deus é colocado como aquele que castiga. Não faça isso que é pecado. Se você fizer, Deus castiga. Nós escolhemos a doutrina, porque a doutrina não diz isso pra gente. A doutrina diz assim, olha, você pode fazer, só que existe consequência. Então você vai escolher se você vai fazer desse jeito ou daquele outro jeito ali. Existe o livre-arbítrio. E dependendo do jeito que você escolher, você vai receber algo em troca. Então, pode plantar. Plantou, colheu. Essa é outra base da nossa doutrina. Quem vem para cá, acredita nisso. Então, aquela educação que muitos tivemos na base da força, ela não funciona muito bem, né? Ou ela não funciona. Então, como a gente modifica? Como a gente se transforma, se não é na base da força?
a gente não vai na base da força, a gente vai na base da compreensão. Então não é a correção, e sim a compreensão. A gente busca compreender uma situação. E a partir dali, a gente consegue, dentro de nós, fazer uma real reforma íntima. Então a gente começa aqui, né, no nosso raciocínio, e depois a gente traz aqui para o nosso coração, para o amor. É assim que a gente se transforma. Tá, mas eu prometi para vocês que eu ia falar hoje então de como que a gente constrói perdão. É aí que a gente está, que foi o ponto que eu escolhi de transformação para 2025. Tá bom, então vamos olhar. A maioria de nós tem uma facilidade, digamos assim, em julgar, né? Nós julgamos. E como nós julgamos? Sempre baseados naquilo que nós achamos que é certo. Então a doutrina nos diz, que eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá, gente? Eu estou no livro, vocês sabem que eu amo, né? Que é o Renovando Atitudes. Eu misturei um monte de coisa daqui, que é o livro espírita. Então, todos nós temos uma base que nós construímos nesta vida, pelo que nós recebemos da nossa família, recebemos do nosso país, recebemos do momento histórico que nós nascemos, né? Nascer em 2025 é diferente de nascer em 1920, né? Então tem todo um momento histórico, uma cultura, né? Nascer no Brasil é diferente de nascer, sei lá, na Tailândia, né? Então nós temos toda uma base recebida. E nós espíritas sabemos que essa base, ela foi construída nesta encarnação e nas outras. A gente sabe que nada se perde. Então tudo que a gente passou está em nós, está na nossa essência. E vai formando uma base de conceitos. Então a gente julga o outro pela nossa base, pelos nossos conceitos. E nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. É muito difícil para nós olhar para um outro diferente e buscar o quê? A compreensão. A gente a julga. Nossa, você viu como é que ela falou? Aquele jeito de falar, Deus me livre, se fosse eu. Nossa, você viu como é que ele veio vestido? Onde já se viu? Não pode vir no centro de bermuda, coisa feia. Gente, está um calor danado. Uma está bermuda, alcinha, está um calor danado. Não pode. E aí a gente sai julgando. Desde as coisas mais simples até as coisas mais profundas. Por que a gente tem essa dificuldade de compreensão? Porque a gente vai sempre partir do nosso pressuposto, daquilo que a gente acha que é certo, daquilo que a gente vem construindo durante tantas encarnações. E nós estamos, obviamente, dentro de uma família, pessoas diferentes. Dentro de uma sociedade, pessoas diferentes. Dentro de um planeta de pessoas diferentes. Todo mundo é diferente, porque cada um de nós traz as experiências que teve. Então, a primeira coisa que a gente faz é julgar. Então, vamos lá. E a gente não julga só o outro, a gente também se julga. E aí a gente vai falar um pouco do auto-perdão, da dificuldade que a gente tem de construir o auto-perdão. Por quê? Eu também exijo de mim uma perfeição. A gente esquece que os nossos aprendizados são feitos aos poucos. Se numa encarnação inteira a gente conseguir desenvolver um ponto, está sensacional. Então, nós passamos esse ano aqui, na minha historinha, tentando perdoar. Se a gente pegar isso como base e tentar, numa encarnação inteira, aprender o que é o perdão, já está lindo, gente. Vamos devagar, está ótimo. Não fique se exigindo tudo aquilo que está na nossa doutrina. Vou pegar aqui o Evangelho, tudo coisa fácil, né, da gente aprender. Em 90 anos eu consegui fazer tudo que está aqui. Esquece. Pega uma lição.
pega uma partezinha de uma lição e trabalha verdadeiramente naquilo. E entende que você vai conseguir aos poucos. Isso se você pegar firme. Mas não é se dando bronca, lembra? Não é se dando bronca, mas buscar se compreender. Parar de exigir de você e do outro a perfeição. Porque, inclusive, você exige a perfeição do outro e de você baseado nos teus conceitos. Quem diz que os teus conceitos estão certos? Nossa, agora fiquei confusa, hein, Cristina? Agora você abriu tudo. E é isso que eu estou buscando fazer hoje. Abrir. Que a gente possa buscar a compreensão dentro de nós e também nos outros. Por que eu sou, por exemplo, uma pessoa tão... sei lá, vamos lá. Tão agressiva, né? Nosso evangelho fala da cólera. Então, por que eu sou uma pessoa tão polarizada? Eu não queria ser polarizada. Cada vez que acontece uma situação e eu me desequilibro, eu fico me sentindo péssima depois. Nossa, eu entro em depressão. Vai ter uma palestra da depressão, né? Olha a gente entrando nela. Eu entro em depressão, fico péssima, porque eu mais uma vez tive uma reação extremada. Eu não queria, mas não aguento, eu sou assim. Quando me põe numa situação difícil, eu saio brigando com todo mundo. Ao invés de você olhar e se julgar, e se dar nota zero, e se sentir péssima, vamos olhar um pouquinho para você. Por que você é mais brava do que aquela outra pessoa ali que você conhece, que é mais calminha? Como será que foi a tua vida? Por que será que você precisou ser uma pessoa brava? Será que te ouviam? Ou será que faz muito tempo que ninguém te ouve? Só te ouve quando você grita? Aquela ali que você acha tão boazinha, ela vem de uma outra realidade. Ela vem de um lar, por exemplo, onde as pessoas se olham, onde as pessoas se ouvem, onde ela não precisa gritar, onde há respeito. E no teu lar, já não. Então você precisou gritar, porque se você não gritasse, ninguém ia te ouvir. Ah, então peraí. Entendi de onde vem a minha falta de disciplina, né? Em relação às reações. Eu tive uma história, eu tive um porquê. Então, baseado nisso, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um comportamento diferenciado. Como? Cada vez que eu tiver numa situação que eu perceber que está esquentando, sabe aquele assunto? A gente começa a conversar, começa a esquentar. Eu estou vendo que eu já estou ficando nervosa, eu falo, opa, está na hora de eu tomar uma água. Vou sair daqui porque o assunto vai esquentar, eu já me conheço, então deixa eu sair, ir embora mais cedo, tomar uma água, botar uma bala na boca, mudar de assunto, brincar com as crianças, sei lá eu. Mas eu saio. E dessa forma eu consegui o quê? Ter disciplina. Buscar um comportamento melhor diante de uma situação que eu sei que eu ia me perder. Então, como que eu consegui fazer isso? Buscando, na verdade, olhar para mim, me conhecer, me compreender. Não adianta eu falar assim para mim, nunca mais você vai abrir a sua boca. Nunca mais você vai ser bravo. Então tá lá pegando fogo o assunto e você... Não dá, gente, você cai dura. Você não consegue. Não é do teu, né? Do teu jeito de ser. Então, já que você viu que não dá para você, dá para aquela tua amiguinha que é calminha. Você não. Sai. Vai buscar outra coisa. Ué, mas isso daí vai fazer com que eu me modifique? Aos poucos sim, gente. Aos poucos sim. Você sai uma vez, você sai duas, você sai três, você sai, até que uma hora você fala, bom, acho que agora eu já consigo ficar. Agora eu sei que eu sou assim, deixa eu buscar ali uma outra forma de atuar numa situação como essa. E a gente consegue. A gente consegue. A hora que eu me abro para compreender o que está acontecendo com o outro
por que ele age daquela forma, tão diferente de mim, e que eu me abro para me conhecer, por que eu sou assim, eu começo a movimentar a tal da reforma íntima, e eu vou construindo o auto-perdão e vou construindo o perdão ao próximo. Se eu aceitei em mim, porque não teve outro jeito, que eu sou uma pessoa que nem colerizo com facilidade, porque sempre vivi num ambiente onde ninguém me escutou, eu aceito também a hora que o outro tiver o mesmo comportamento. Então eu busco na compreensão da vida do outro, do porquê que o outro age daquele jeito, uma comparação comigo. Se eu não me controlo, o outro também não se controla. Caramba, nós dois precisamos aprender isso, hein? Bom, fazer o quê? Nós somos assim. A gente vai buscando aos poucos um comportamento mais calmo, mais tranquilo, mais dócil. Mas é aos poucos, tá, gente? Não adianta se pressionar. Se a gente se pressionar, a gente deprime. Muito da depressão vem dessas raivas por si só contidas. Tem uma raiva de mim que eu reajo desse jeito. Nossa, eu me detesto. Cai na depressão. Não, eu não acho legal esse jeito que eu acho. Meu Deus, sempre me ajo assim. Bom, mas eu vou tentar aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e a gente vai conseguindo. Então, se a gente passar, gente, uma encarnação inteira buscando um movimento como esse, já é uma glória, já é uma dádiva. Tudo parte de nós entendermos o porquê agimos dessa forma e buscar entender o outro também. Aquela minha vizinha que tanto me incomoda, porque ela tem, sei lá, vamos lá, o que tem a vizinha? 20 gatos. Ela tem 20 gatos, meu Deus do céu! E sobe gato para todo quanto é lado. E quando eu vou ver, o gato fez sujeira na minha porta. E, bom, enfim, não é legal, né? Eu adoro gato, mas não é legal, né? Mas aí eu vou entender, gente, a vida dela, como é que foi, como é que não foi, como é que é a história dela, por que ela tem que ter 20 gatos, né? Qual é a necessidade de dar amor para aquelas 20 criaturinhas? Porque se ela não tiver os gatos, ela cai em depressão, ela não tem o que fazer, né? Então deixa ela cuidar dos gatos, gente. Pede só para ela botar uma gradezinha, vamos ajudar ela a botar uma grade, vamos botar uma grade ali, dona Joana. Se os gatos não ficam mais perto da senhora, né? Aquele tapetinho que eles adoram fazer xixi, a gente tira o tapetinho, tira, porque não vai adiantar. Eles vão fazer, então a gente tira, né? E a gente começa a olhar para a dona Joana e para os gatos dela com menos raiva, com menos egoísmo, com mais compreensão. Nossa, depois que eu soube da história da dona Joana, eu vou te falar, ter 20 gatos é pouco. Não sei como é que ela aguentou passar por tudo que ela passou. Entende, gente? E isso não é ser bobo, não é ser trouxa, né? Não é ser bonzinho demais. Isso é se abrir para compreender, para conhecer. Primeiro a gente conhece, racional. Depois a gente compreende. A hora que a gente coloca aqui no emocional, eu compreendo a situação. E aí a gente vai desenvolver uma compaixão pela dona Joaninha, uma compaixão por aquela pessoa que tem aquelas atitudes que tanto me agrediram, que me agridem. E dessa maneira a gente vai construindo o perdão. Então o perdão vem da compreensão. O auto-perdão vem da compreensão. A reforma íntima vem do autoconhecimento. Eu vou buscar, então, um passo melhor baseado naquilo que eu sou e não de uma imposição externa. Ninguém muda por imposição. Ninguém muda verdadeiramente porque apanhou, porque recebeu muitas broncas, porque teve aquela coerção desde pequenininho. Não.
a gente muda pelo amor. E é isso, né, que Deus nos traz. Ele acende o nosso coração. Quando a gente entra em contato com o Pai, através de uma oração, a gente sente o nosso coração quentinho. E aí a gente vai buscar as palavras de Jesus, e em nenhum momento Jesus diz pra gente algo diferente do que amar. Ama o próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar para poder amar o próximo. A gente precisa se conhecer para poder se amar e amar o próximo e fazer aquilo que Jesus tanto nos pediu. Esse é o caminho, gente. Nós estamos em 2025. Então a maneira de nós evoluirmos mudou. Não é mais o que era 100 anos atrás. Porque hoje nós temos um conhecimento maior. Antigamente a gente não tinha nada disso, né? Antigamente a coisa era na base da vara mesmo, né? Está até na Bíblia. Mas hoje em dia não, gente. Hoje em dia a gente conversa. Hoje em dia a gente troca. Hoje em dia a gente busca se entender. Até mesmo com aquela pessoa que mais te incomoda. Vai buscar a história dela. Vê o que aconteceu com ela. Por que ela é daquele jeito? Né? Será que se eu estivesse no lugar dela, você não ia ser pior do que ela? Bom, e dessa forma, eu dei só um exemplo para vocês, mas é dessa forma que a gente vai buscar olhar para cada um daqueles objetivos que a gente se colocou para desenvolver nesse ano aqui e de repente não conseguiu. Né? Por que será? Porque a gente não quis, porque a gente é folgado, ou porque realmente é difícil? Né? A gente está buscando ali desenvolver algo bem difícil para a gente. Às vezes é uma coisa que a gente está buscando há 500 encarnações, né? Ainda não deu. Mas que a gente possa se felicitar pelo que a gente já conseguiu, né? E buscar compreender o que a gente ainda não conseguiu. Não desistir, continuar, mas aos poucos, com alegria, com esperança, com fé, sem pressão, sem querer ser perfeito. Porque tirando Jesus, que foi o único perfeito, o resto somos nós. Que a gente possa caminhar aos poucos. Ok? Então vamos mais uma vez agradecer por esse nosso contato, por esse nosso encontro, por essa nossa reflexão, que é isso que a gente vem fazer aqui na casa, refletir sobre os ensinamentos de Jesus, tentar cada dia trazer um pouquinho mais sobre eles para dentro de nós, que nós possamos, Senhor, voltarmos para a nossa casa, levando essa energia amorável que colhemos aqui nessa escola, e levarmos para cada um dos nossos familiares um pouco mais de amor e compreensão. Graças a Deus que assim seja.